Boa noite a todos. Iniciando agora a coletiva pós-jogo de Independente 0, Ceará 2, classificação às oitavas da Conmebol Sul-Americana. A gente vai iniciar essa coletiva de imprensa agora com Guido Nobre, da Federação Cearense de Futebol. Boa noite, Lindoso. Primeiro, parabéns a você e a toda a equipe do Ceará pela classificação. Em quase 108 anos de história do Alvinegro, esse pode ter sido o maior feito. E você fez parte disso, você fez um gol ajudando o Ceará. Queria que você comentasse a sua sensação entrando para a história do clube. Primeiramente, boa noite a todos. Fico muito feliz, por tudo. Acho que talvez ainda não tenha noção do quão importante essa vitória, eu poder marcar o primeiro gol e se concretizar com essa vitória nossa. Mas a gente sabe que, desde o início, nós conversamos e a gente está querendo fazer história nesse clube, fazer o que outros não fizeram. E o nosso treinador salientou bem isso antes do jogo e desde a chegada dele aqui. Então, a gente muito feliz, vestiário nosso muito feliz, acho que mais do que merecido. Agora é uma pausa aí, comemorar. E a gente sabe da dificuldade que a gente está tendo na nossa liga. E a partir de amanhã já pensar, mas sem dúvida alguma aproveitar bastante essa noite, que foi uma noite épica. Boa noite, dia esportivo aqui, dia esportivo, parabéns pela vitória. Perguntar sobre como Ceará preparou a mentalidade psicológica, como foi vocês forte ante um campo grande, ante um time forte, histórico. A gente conhece bem a equipe do Independiente e tivemos um respeito muito grande por eles desde o princípio do jogo. E acho que o respeito que a gente teve fez com que a gente tivesse uma atuação no nível como nós tivemos. Hoje nós tivemos um jogo de gente grande. A gente soube jogar o jogo, a gente soube marcar forte nos momentos que precisaria ser marcado, a gente soube usar a velocidade nos momentos que precisava ser utilizada. E por isso que a gente conseguiu sair daqui com um grande resultado. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e enaltecer o papel do nosso torcedor hoje aqui dentro. Desde o dia que nós chegamos aqui em Buenos Aires, eles estiveram em todos os momentos conosco e hoje fizeram uma festa maravilhosa. A gente sabia da dificuldade que seria enfrentar não só o Independiente, mas também essa torcida calorosa aqui. E o nosso torcedor está de parabéns também pelo papel que fez desde o dia que nós chegamos aqui em Buenos Aires. Eu não sei se vocês sabiam desse dado, mas esse foi o quarto jogo de um cearense contra o argentino em solo argentino. E essa foi apenas a primeira vitória. Antes tinha acontecido 2 empates e uma derrota, se eu não me engano. E pela primeira vez veio essa vitória contra o argentino. A gente sabe como os argentinos são, enfim, sabem jogar a competição. E essa é a primeira vitória do time cearense. Queria que vocês comentassem sobre isso. Olha, como você falou, acho que questão da história, a gente, eu particularmente posso falar por mim, eu não fico muito atento a questões de números, Eu sempre gosto de focar no próximo jogo. E como a gente tem tido uma cobrança grande, na questão do brasileiro, são questões de detalhes. A gente tem feito bons jogos no brasileiro e o resultado não tem vindo. E assim como na Sul-Americana, a gente bons jogos, só que o resultado está vindo. Então, é uma questão de paciência, como o Lucas falou. Eu falei antes ali na entrevista. Todo mundo andar junto, Direção, jogadores, torcida, que a gente está em 3 competições, a gente sabe o quanto a nossa liga é difícil. Então, acho que eu penso jogo a jogo que a gente vai fazendo história assim, sem passar por cima de ninguém. A gente não poderia, mesmo com uma vantagem de perder por um gol, se agarrar nela. Então, que o segundo tempo a gente foi para cima, eles não tiveram uma grande chance de gol. Então, acho que isso mostra força. Acho que é só ter um pouquinho de paciência, que a gente está trabalhando forte, que as coisas vão voltar a acontecer no Brasileirão. Em cima dessa pergunta, eu vejo que nós temos um grupo que está preparado para fazer história aqui no clube. E é um grupo que tem uma união muito grande, é um grupo que se gosta, e isso realmente é difícil de encontrar. E acho que quando você tem isso tem que ser valorizado.
O que eles fazem um pelo outro dentro de campo, são poucos grupos que fazem isso. Então, ressaltar, porque realmente é um orgulho muito grande a gente poder comandar, né? Falo em nome também do professor Dorival, a gente poder comandar esses atletas que estão preparados para mais, para atingir rumos maiores ainda. Então, é só a gente continuar trabalhando forte, como a gente tem feito todos os dias, porque tem coisas boas para vir para o nosso clube. Lindoso, tudo bom? Quanto tempo? Queria te perguntar sobre como que se prepara mentalmente para um jogo como esse. Vocês vieram aqui para enfrentar um time que tem 7 Libertadores, 2 Copas Sul-Americanas, está acostumado a disputar esse torneio e, apesar daquela pressão inicial dos 10 primeiros minutos, o Ceará encarou de frente, teve 2 boas oportunidades com o Vina até sair o teu gol. Então, como é que se prepara mentalmente para esse jogo? Se você puder também repetir sobre o teu gol, porque eu estava com um problema no áudio aqui, mas eu queria também saber essa parte mental, como que se prepara para um jogo como esse? Obrigado. Sibila, bom te ver de novo. Cara, a gente sabe, né? Eu particularmente fico até ansioso, né? A gente sabe da mística que tem o estádio, os estádios argentinos em si, né? Já tive a oportunidade de jogar em alguns aqui, né? E para mim foi uma experiência bem legal, acho que foi bem legal a festa que a torcida deles fizeram junto com a nossa, né? Então isso cria uma atmosfera boa, creio que também foi um jogo limpo, apesar de existir uma rivalidade entre Brasil e Argentina, mas foi um jogo limpo. E eu até brinquei, né, que o nosso treinador pediu bastante calma, bastante tranquilidade, e ele foi o primeiro a ser expulso. Então... Mas faz parte, acontece, quando acontece uma expulsão, ninguém quer ser expulso, então são detalhes do jogo. Mas eu acho que, por toda a atmosfera, eu acho que foi, apesar da história que se comentou, que a gente fez, acho que o jogo em si foi um grande jogo nosso, assim, de imposição, de maiores chances de gol, apesar de não ter tanta posse, mas de chances claras. E... Cara, eu brinco, né? Tem muitos amigos meus que ficam me cobrando em questão do gol. Eu comento aqui que até o nosso próprio treinador me cobra bastante. E ele está devendo um churrasco que disse que a hora que saísse um gol de volante... Volante, no caso, especificamente somente eu, né? Tem 10, mas ele fala só para mim. E daí foi um lance ali, né? De bate e rebate. A bola passou por mim, mas quando eu virei, ela sobrou na minha perna esquerda, que não é boa, mas... Pude finalizar bem, né? Bem no canto. Feliz, primeiro gol aqui no Ceará, um gol histórico também em relação a tudo isso, classificação, a vitória aqui fora de casa. Mas então, bem feliz. Lindoso, boa noite. Jussier do Futebolês. Queria saber como é que vem o Ceará para uma competição que é absolutamente diferente a partir de agora, né? A partir de agora, mata-mata, as oitavas de final, tem uma configuração diferente da fase de grupos. O Ceará conquista 6 vitórias em 6 jogos possíveis, 18 pontos possíveis, apenas um gol sofrido. Então, assim, vem com uma campanha irretocável nessa primeira fase, na fase de grupos. Isso tem alguma influência no rendimento, no jogo de mata-mata, a partir das oitavas, ou você acha que é um outro campeonato, que a partir de agora isso não é levado em consideração? Acho que... Cada jogo tem sua história. A gente fala da questão do mata-mata, de um título da importância que a Sul-Americana se torna um campeonato mais curto, né? Acho que agora a gente tem 7 jogos para ser campeão. Mas a gente tem que pensar jogo a jogo. É como eu falei, eu vou repetir de novo. Temos que jogar todos juntos, né? Diretoria, torcida, jogadores, né? Porque a gente precisa de todo mundo. Então, tudo isso que aconteceu ali é com muito suor, muito trabalho, nada é fácil, né? Tem uma preparação, tive a dificuldade que a gente está passando aí em relação a ficar longe de casa, família, a gente vai ficar, se eu não me engano, 10, 11 dias fora. Então, tem uma questão mental também, né? Eu acho que é pensar, a gente não sabe qual vai ser nosso adversário. Eu sei que a gente tem que comemorar sim hoje, mas amanhã a gente já tem que pensar no São Paulo. A gente tem um pouco tempo de descanso, tem uma viagem um pouco longa, né? Porque já temos o jogo na terça, hoje foi um jogo bem cansativo. Então, é pensar, vamos esquecer um pouco a Sul-Americana, mas tudo isso que a gente fez,
eu acho que não nos traz vantagem. É óbvio que é uma campanha impecável, mas é um campeonato à parte. Oi, Rodrigo Lindoso, tudo bem? Boa noite, Danilo Queiroz do Futebolês. Lindoso, eu queria que você falasse sobre apoio da torcida, né? O local não era o maior, né? O número de ingressos para os torcedores do Ceará também não era, mas o que eles tinham direito, local e número de ingressos, eles compraram e vieram. De ontem para hoje eu encontrei alguns torcedores que vieram sem ingresso, não tinha ingresso, eles ficaram só no entorno aqui do jogo, mas tentaram vir apoiar. Eu sei do que aconteceu, apoio na chegada, apoio de saída, apoio aonde vocês passaram e muitas vezes ali do lado de fora do hotel, quando eles iam trocar os vouchers por ingressos. O quanto isso foi importante, como é que você vê essa questão do apoio da torcida? Estamos na Argentina, não estamos no Brasil, mas o torcedor mesmo assim veio apoiar. Como é que isso passa na cabeça de vocês? O que significou para vocês? Olha, eu falo assim, em questão de todos os jogos, né, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente sabe da importância que é nosso torcedor, né? A gente sabe que quando o nosso estádio está cheio, quando eles estão empurrando a gente sente uma responsabilidade a mais. Só que somos profissionais, temos que ter cabeça boa, assim como a gente vem jogar aqui fora, que tem um ambiente totalmente desfavorável a nós, a gente tem que ser profissional, jogar. Então, assim, é sempre lindo, né, quando as coisas se encaixam. Eu cobrei ainda há pouco em relação de andarmos todos juntos. Vai ter dia que o resultado não vem, mas precisamos de todos. Então, a gente sabe, às vezes, né, a própria vocês, né, até pelo fato de alguns treinos fechados, né, às vezes tem essa dificuldade da imprensa aí ainda, mas é um time que trabalha pra caramba, né? O Lucas está aqui de prova, existe uma cobrança muito grande dia a dia. Então, é bem legal quando eles vêm, faz a festa nossa, e é bem legal quando a gente retribui também. Mas, infelizmente, se a gente pudesse ganhar todos os jogos do ano, seria legal. Mas, então, a gente já teve adversidades, eu creio que, não queria dizer isso, mas a gente vai ter na frente, porque é um ano longo, muitas viagens, muitos jogos. Então, a gente precisa, em cada minuto, cada jogo, cada disputa de bola, a gente precisa todo mundo junto. Lindoso, boa noite ou bom dia, aqui, né? Mário Kempis, aqui do TVC Esporte Clube. Queria fazer uma pergunta para você e também para o Lucas. Queria falar com você sobre o esquema tático. O Ceará, mais uma vez, passa um jogo em branco sem levar gols. E você tem um papel bem específico, já conversei até com o Dorival sobre isso. Você joga ali na frente, mas você é aquele tipo do volante também que sai jogando e tal. Queria que você pudesse falar um pouco sobre o esquema tático do Ceará, porque às vezes ele muda, né? O Dorival coloca com 3 volantes, você, o Richard e o Richard, às vezes é o Giovani, às vezes ele colocou o Eric também, mas hoje o time encaixou de uma forma o sistema defensivo que no primeiro tempo o João Ricardo só fez uma defesa. Queria que você pudesse falar sobre esse esquema tático. E para o Lucas, o Dorival tinha comentado em outras coletivas a respeito de pouco tempo para treinar, e realmente tipo, viagem, tudo, jogos e tal. Queria que você pudesse relatar um pouco como é que está sendo esse treinamento de vocês. Se vocês estão fazendo coletivo, se é só apenas um tático, se é um técnico. Ontem o João Ricardo, eu fiz esse questionamento para ele sobre o que é que vocês iam treinar lá no CT do Boca. Ele falou, pô, Mário, a gente vai fazer tudo, mas a gente tem que ver técnico, tático, a parte mental. Queria que você pudesse falar um pouco como é que está esse trabalho de vocês e parabéns pela conquista hoje. Obrigado. Acho que taticamente, eu também não posso falar tudo aqui, que eu entrego muita coisa. O de hoje, só o de hoje. Não, acho que não mudou muita coisa. O Dorival já deixou bem claro que vamos jogar da mesma maneira em qualquer lugar, né? É óbvio que a gente tem nossos cuidados em relação a um ponto mais forte do adversário, assim como a gente tenta ver um possível ponto fraco do adversário para a gente aproveitar. Mas é como você falou, vários já fizeram a função. O Richard voltou de lesão, já teve uma sequência de 2 jogos, né? Mas teve outros jogos que estavam outro. O Wesley já jogou ali por dentro, Lima jogou por dentro, Giovani, o próprio Lucas jogou ali também na minha função. Então, o Eric, o jogo passado foi titular, hoje não, mas entrou, ajudou, deu passe para gol. Então, assim, taticamente todo mundo já entendeu muito bem, né? Eu acho que, apesar do pouco tempo, mas a gente tem visto vídeos, essas coisas, mas a gente assimilou bem. E, enfim, é isso, né? Só respondendo uma parte do Lucas, cara,
A gente não vai fazer nada, na real. A gente não vai fazer nada. Vai fazer como? Vai viajar amanhã o dia todo e depois já é sexta, é véspera de jogo. Então, não tem tempo. Kempis, o que a gente tem feito com relação a treinamento é aproveitar os momentos que a gente tenha com a equipe que não vai iniciar o jogo posterior. Então, a partir do momento que a gente consiga tirar alguns jogadores do jogo seguinte, a gente procura trabalhar, né, esses atletas que não foram, aliás, que vão para o jogo seguinte, então dá uma carga um pouco maior de treinamento. E dentro disso, eu creio que os trabalhos de vídeo associado com os trabalhos de campo, eles são fundamentais para o crescimento da equipe. Eu acredito muito assim no processo de aprendizagem, né? Não adianta o atleta só ir para o vídeo e não fazer no campo, ou ele só fazer no campo e não ver o vídeo. Eu imagino que para o processo ser completo, é importante que o atleta ele passe por todas as etapas. Então, o que a gente tem feito, nos momentos que a gente não consiga levar os atletas para o campo, pelo menos a gente levar eles para a sala de vídeo e fazer algumas correções. Com relação à parte tática da equipe, na verdade, a gente não muda muito de jogo para jogo. Os comportamentos, eles são sempre os mesmos. Então, os atletas que estão trabalhando fora, eles sabem exatamente os comportamentos que têm que ser realizados a partir do momento que eles entrem na equipe principal. E essa manutenção dos comportamentos que faz com que a gente consiga atuar bem, né, durante boa parte dos jogos. Então, esse é o grande ponto, né, é você tentar equilibrar o descanso com o treinamento e ainda com as viagens, que é um problema que a gente vive e imagino que, né, todos os clubes brasileiros eles vivam isso nesse momento, e eu prefiro estar vivendo esse momento com 3 competições do que, de repente, a gente ter uma semana inteira para trabalhar e estar só em uma competição. Então, a gente vai associando os treinamentos com essas folgas e viagens para que a gente consiga elevar o patamar da equipe na questão tática. Obrigado, professor Lucas Lindoso. Agradecer também a imprensa cearense aqui presente na Argentina. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.